vento me acorda a oração. É um coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Boa noite, muito boa noite, seres infinitos, de infinitas possibilidades, a começar em mim. Mais uma live maravilhosa, desmistificando aí as constelações familiares e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso, universo. Se no lugar de apontarmos mais o dedo, fossem estendidas mais as mãos, né? E me veio essa música de informação hoje, pra gente iniciar a nossa live com total reflexão, né? O que você tá fazendo da sua parte para fazer diferente, né? Ou você continua ouvindo as notícias da televisão e parado? Se eu aqui só esperar, sou só um deles, né? Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Então o que você está fazendo de diferente para começar em você? Todas as mudanças que vão ser feitas, né? Que estão sendo feitas e que serão feitas futuramente, tem que começar em você, não é no outro. O que você está fazendo de diferente para que essa mudança aconteça? Se você quer movimentar, sair dessa energia negativa, você tem que fazer algo diferente para sair de tudo isso, não é verdade? E aí eu percebo muitas pessoas reclamando que tá tudo fechado, reclamando que não pode trabalhar, reclamando da doença, reclamando do vírus, reclamando da vida, reclamando disso. E o que você tá fazendo de diferente para mudar toda essa vibração? Tem tanta contribuição, né, na internet, contribuição boas, de valores, para te tirar dessa vibração negativa, dessa reclamação, mas as pessoas não escolhem. Elas escolhem entrar nessa energia negativa, criar menos para a vida delas e reclamar, e reclamar, e reclamar. Tudo isso que é e representa, vamos agora, e tudo que está abaixo disso também, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor a nós? Sim, tá feito. Então, ao invés de reclamar, agradeça mais, agradeça pela sua vida, agradeça pelo ar que você respira, agradeça por você estar vivo, agradeça pela sua casa, pela sua cama, pela sua família, independente qual a situação desafiadora você estiver passando neste momento, agradeça. Pare um minuto da sua vida, comece a respirar e veja que dentro de você tá tudo bem. Você tá respirando, você tá saudável, tá tudo bem. As pessoas têm o hábito de reclamar. E a reclamação é clamar 2 vezes. O que você está clamando 2 vezes? Pelo positivo, pela saúde, pela vida? Ou pela morte, pelo sofrimento, pelas coisas negativas? Né?
Então sempre me acordo em oração. É o coração que está apertado para ver uma notícia diferente na televisão, né? Então, vamos começar a olhar mais pra gente. Vamos começar a agradecer mais. A gratidão muda as moléculas do nosso corpo. A gratidão possibilita a gente a criar mais para nossa vida. E cada vez mais tem coisas, né, cursos, lives, séries, né, várias contribuições de valor na internet, gratuitamente, mas as pessoas não escolhem, as pessoas escolhem começar a insultar um outro pela internet, as pessoas querem falar que é culpa daquele, é culpa daquilo outro, é culpa daquilo, aquilo. A culpa tá dentro de nós. Começa a olhar para você, aonde você tá apontando o dedo, talvez é algo que você tenha que mudar dentro de você. Talvez o seu ponto de vista tá criando realidades, porque o seu ponto de vista cria a sua realidade. Que realidade que você está criando para você? Qual o ponto de vista que você está tendo sobre tudo isso que está acontecendo e que está fazendo, né, com que a sua realidade esteja acontecendo de tal forma ou tal forma, tá? Comece a refletir mais sobre essas coisas. E iniciando a nossa live, né, na sequência aí da série Desmistificando as Constelações Familiares, vamos baixar todas as nossas barreiras para a gente poder receber toda essa contribuição que vem desse livro aqui da Úrsula Frank, Quando Eu Fecho os Olhos, Vejo Você, que vai muito, muito, muito além de tudo que está escrito aqui, de todo conhecimento, de todo desenvolvimento pessoal, que Deus já falou pra gente, né? Se nós estivermos no meio de uma multidão, independente de quantas as pessoas dão nessa live, quantas as pessoas vão assistir essa live depois, se você, como instrumento divino, conseguir transformar a vida de um ser humano, um ser de luz, um ser infinito, já valeu a pena. Então é isso que me move, é isso que me comove a continuar, essa energia gostosa, maravilhosa, dos feedbacks depois que eu recebo. Patrícia, as suas explicações diante da leitura do livro da Úrsula Frank, Quando Eu Fecho os Olhos, Vejo Você, me trouxe uma clareza tão grande, uma consciência tão grande para minha vida, que olha, fez eu olhar para aquilo de uma forma diferente. Olha só, gente, isso me enche de alegria, né? Poder ser contribuição na vida das pessoas que escolhem fazer diferente. As que não escolhem, tá tudo certo, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, como for melhor para cada um, né? Mas só quero trazer a clareza e a consciência de que reclamar não vai adiantar nada. Você vai continuar vibrando numa vibração baixa e vai atrair cada vez mais situações interessantes para sua vida. Experimenta, você não precisa acreditar em mim não. Experimenta, começa a agradecer mais ao invés de reclamar. Começa a agradecer mais, vamos ver o que muda no seu universo, na sua vida. Começa a agradecer que você tá aí com saúde, respirando, enquanto muitas pessoas, né, então a única coisa que elas precisam é de um pouco de ar, né? Começa a mudar essa frequência, essa energia. Quem sabe muda alguma coisa no seu universo, não é verdade? Então, a começar em mim. O que você pode fazer diferente hoje para começar em você essa mudança? Não ficar esperando no outro essa mudança. Combinado? Todas as projeções, expectativas, conclusões, separações, julgamentos que nós tenhamos a respeito dessa live, de mais um trecho da leitura do livro da Úrsula Frank, Quando Eu Fecho os Olhos, Eu Vejo Você, e tudo que está abaixo disso também, em qualquer vida, dimensão, realidade, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor, honra e glória a nós? Sim, sim, tá feito. Então ontem nós começamos a falar também dos sintomas, sentimentos e movimentos internos, tá? Dentro da constelação. Vamos começar então, nessa live de hoje,
Dando sequência, tá? A de ontem, sentimentos primários e movimento interno em direção a. Na terapia, apoiamos o cliente sobretudo em seus sentimentos primários. Nós os consideramos sentimentos originais que estão ligados a um direcionamento. Podemos reconhecê-los pelas seguintes características. Os movimentos primários fortalecem, expressam um movimento interno direcionado e são sempre adequados na situação em que afloram. Pode ser um amor profundo, mas também raiva contra uma injustiça ou medo de uma situação ameaçadora. O sentimento atravessa por um arco de tensão, revela-se, ascende, declina e chega a um fim. O cliente pode vivenciar os sentimentos primários de olhos abertos e estar simultaneamente em contato com o mundo externo. Isso não é possível em relação aos sentimentos secundários. Algo toca em nós, terapeutas, e podemos acompanhar o cliente através de seu processo com compreensão, paciência e empatia. Quando uma criança nasce, sua expressão e sua comunicação são um único movimento direcionado. Nós presumimos que esse movimento interno direcionado nasça da necessidade de pertencer. Talvez ressoe em nós ainda o antigo instinto dos mamíferos de que precisamos pertencer ao rebanho, que nos dá segurança, proteção e nos abastece com tudo aquilo de que precisamos para a nossa sobrevivência. Se formos excluídos ou se nos afastamos demais, o predador nos devora, tá? Então, cabe lá nas leis, né? Da lei da exclusão. Então, a gente vai fazer de tudo para pertencer à nossa família, ao grupo, tá? E muitas vezes, nesse fazer de tudo para pertencer a gente, né, cria aí um emaranhamento também, tá? Como Ivan, né, Bozormeni descreve, podemos levar os outros a nos darem algo na medida em que nós próprios damos algo, o dar e tomar, né? A outra lei. Se os pais estão disponíveis para a criança e a sua própria necessidade não determina a sua ação, a criança se sente segura e acolhida. Suas necessidades físicas e psíquicas são preenchidas e fica satisfeita. Ela aprende na família tudo o que é necessário para viver e principalmente a diferenciação entre o certo e o errado. O que deve fazer e deixar de fazer para pertencer à família. Então, quando a criança, né, tá crescendo, então o papai e a mamãe sempre falam, isso é certo, isso é errado, mas na visão de quem? Do papai e da mamãe. Talvez na visão da criança não é. Cada ser é um ser único. Cada ser é um ser único. Por isso que nós temos a digital. Ninguém tem a digital da mesma forma que a gente. Cada um tem a sua digital. Cada um é um ser infinito, um ser único. Então, o que é certo para mim talvez não seja para você. E talvez não seja para o outro. E talvez não seja para minha mãe. Talvez não seja para o meu pai, para minha família. Tá? Mas nós temos que respeitar tudo isso. Então, desde a infância a gente compra o que é certo e o que é errado na visão dos pais. E aí, para pertencer àquela família, àquele grupo, a gente segue a nossa vida, né, cumprindo regras de certo e errado, mesmo indo contra as nossas vontades, só para pertencer. E aí a gente muitas vezes se frustra, né, e cria uma bola de neve, um emaranhamento danado, porque nós deixamos de ser nós, tá? Para seguir o certo e errado dos pais, tá? As pessoas que são capazes de sentir seus sentimentos primários e viver um movimento direcionado geralmente não comparecem a uma terapia. Estão em condições de procurar contato e intercâmbio com outros e dessa forma criar relacionamentos satisfatórios. Usualmente vemos pessoas que a partir de suas histórias e experiências foi-lhes negado esse acesso aberto, de forma que vivem um limite interno que sozinhos não conseguem ultrapassar com os meios usados até agora. Como hipótese de trabalho, presumimos
que esses problemas ou sintomas indesejáveis que o cliente nos apresenta possivelmente não são resultado de movimentos primários, mas que se trata de movimentos secundários ou adotados, muitas vezes pelos pais, né? Sentimentos secundários, movimento interno de afastamento e movimento interrompido. Para a criança, no início, os pais ou as pessoas que cuidam delas representam o mundo inteiro. Ser percebida, cuidada, tocada e a sensação de pertencer, tudo isso contribui para um desenvolvimento saudável. A criança vive em uma relação em intercâmbio, recebe dedicação e atenção e sabe que suas necessidades serão satisfeitas quando se expressar e se comunicar. Boa noite, pessoal, todos vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Nós já estamos, tá? Já iniciamos aí a leitura de mais um trecho do livro, tá? Da Ursula Frank. Quando fecho os olhos eu vejo você. E se por acaso vocês, tá? Que tem carinha nova aqui, estiverem entrando agora, né? Pegando só essa live, eu oriento vocês a assistirem desde a primeira live para vocês entenderem, fazerem mais sentido, tá? Desde o início do livro, sobre a desmistificação das constelações familiares sistêmicas, tá bom? Combinado? Entretanto, se suas ofertas de relacionamento não forem correspondidas e se sua tentativa de aproximação levar sempre a uma rejeição ou desamparo, isso significa para a criança que não pode confiar que vai receber do mundo externo o que necessita no momento. Como na tentativa descrita acima, a criança, quando ainda não dispõe da fala para se comunicar, entra num estado físico inquieto e se afasta. Nós entendemos isso como padrões básicos para os sentimentos secundários, e se isso se arrastar pela vida toda como um padrão de um cliente, podemos denominar isso, como Bert Hellinger, de movimento interrompido. Se a perturbação na relação acontecer frequentemente e for duradoura, então é evidente que a criança chega a um ponto em que fica resignada e não faz mais nenhuma tentativa de entrar em contato com outras pessoas. Lembra da live de ontem, quando eu falei de um vídeo, né, que tem deixa eu ver se eu pego, still face, tá? Still face, que significa a face móvel. Quando a mãe brinca com a criança, né? Então ela toda dada e brinca e sorri e tal. E em um outro momento a mãe se volta e fica intacta, tá? E a criança brinca, chama atenção e a mãe não reage àqueles estímulos. Então isso vai fazer com que a criança, toda vez que vai atrás de um abraço, atrás de uma atenção e tal, e não recebe isso, isso é um movimento interrompido, até que ela não vai mais. E muitas crianças, já logo na fase, né, infantil, elas começam a tomar conta de si e cresce nisso, né? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem nenhum, eu não preciso de mulher nenhuma, eu dou conta sozinha. E ninguém dá conta sozinha, tá? Nós sempre precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar preenchidas de nós, tá? Mesmo. Só que tem um ciclo, né? Uma trajetória aí do propósito de vida. Quando você nasce, você se comunica aqui, que nem eu tô lendo, né? Você se comunica, a criança, o bebê chora quando precisa de mamadeira ou precisa ser trocado. Na infância, faz birra quando quer alguma coisa. Já na adolescência, quando encontra aí um namorado, uma namorada, projeta no namorado e na namorada algo que não teve na infância, desses movimentos interrompidos. E muitas vezes não é também, né, reconhecida, porque o namorado, a namorada não tem a obrigação de dar, né, para o outro o que ela não teve na infância. E aí começa toda aquela uma trajetória de você olhar para tudo isso, tá? E aí buscar um autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal, olhar para isso do jeito que for e se preencher de você mesmo, tá? Aqueles ditados que, a tampa da minha panela, o arroz do meu feijão, verdade,
você precisa de pessoas que te completam ou verdade, você precisa de pessoas que agregam na sua vida? Você precisa de pessoas para você dividir algo ou você precisa de pessoas que agregam na sua vida e que somam com a sua vida? Então você precisa estar preenchida primeiramente de você e depois, né, as outras pessoas que quiserem contribuir com a sua vida sejam muito bem-vindas, tá? Se a perturbação na relação acontecer frequentemente e for duradoura, então é evidente que a criança chega a um ponto em que fica resignada e não faz mais nenhuma tentativa de entrar em contato com as outras pessoas. É como se ela chegasse a uma decisão interna de não se expor nunca mais a tal experiência dolorosa, que é aquela do filme que eu acabei de falar também, tá? Que evoca, essa do filme é a básica, tá? Tem situações muito mais traumáticas na infância do que, né, esse exemplo que a gente acabou de dar. Que evoca nela tais estados físicos e nunca mais entrar numa relação estreita e profunda, mas fazer tudo sozinha. Aí a criança vira adulto muito rápido, né? Então a criança deixa a infância, que é uma infância de brincar de boneca, para virar um adulto. Então, por isso que hoje, nas constelações, o que a gente vê muito? Quando nós colocamos ali os bonecos, ou fazemos constelação em grupo, ou com âncoras de solo, a gente vê muito a nossa criança adulta. E aí a gente vai lá, coloca a criança no lugar da criança, e nós aqui, né, assumimos o papel de adulto, tá? Porque uma criança, ela não vai conseguir, se você ainda tiver presa a sua infância e tiver presa a sua criança que quer tomar conta das situações de hoje, né? Ela não vai dar conta, porque ela é criança, tá? Então, por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem resolver os problemas, as situações, né, da vida, porque tá presa na criança, e criança não resolve nada, é o adulto que resolve, né? Então você tem que voltar e se colocar no lugar de adulto, tá? Sair do lugar de criança e entrar no lugar de adulto, porque é o adulto que consegue resolver os problemas e não a criança, tá? Frequentemente fica evidente, especialmente por trás da depressão e resignação, que o cliente sempre esteve exposto a situações ligadas a esses sentimentos, em que o movimento direcionado não encontrou nenhuma pessoa do outro lado. Principalmente na tenra infância, essa experiência significa para a criança que suas ações não têm nenhum efeito nos outros. É como se pressentisse que, em última instância, está indefesa e exposta à morte. Na terapia, quando o cliente chega aos sentimentos primários que estão por trás das estratégias de superação dos sentimentos secundários, ele descreve muitas vezes essas sensações de medo ou medo da vida de maneira geral, profundo temor, pânico, medo mortal, horror, terror indescritível, ameaça existencial e a sensação que geralmente quer dizer medo de se desintegrar, morrer, desaparecer. Tudo isso, gente, inconscientemente, tá? Na prática, podemos observar o padrão de um movimento interrompido, quando na história do cliente, seu contato com uma pessoa de referência vital foi interrompida na infância. Se a mãe ou o pai, através de uma doença, viagem ou guerra tiver sido inalcançável para ela, ou se a criança, por exemplo, ficou isolada num hospital ou ficou fora de casa durante muitas semanas para o tratamento num sanatório. Então, tudo isso causa movimento interrompido, tá? Eu, por exemplo, né? Quando a minha mãe foi ter o meu irmão, que nós somos 1 ano aí de diferença, a minha mãe teve que ficar, eu acho que 3 dias no hospital. E isso, eu, quando criança, né, tinha 1 aninho, eu não entendia. Então, eu tive um movimento interrompido. Cadê minha mãe que não volta? Tá? Então, isso já é um movimento interrompido. Imagine para as crianças que perderam seus pais, né, quando criança, ou seus pais ficaram doentes, né, teve que ficar muitos dias no hospital,
né? Ou enfim, ou a própria criança teve que ficar no hospital e a mãe e o pai não pôde ficar com ela, enfim, N situações que pode trazer assim esse movimento interrompido. E se tiver dando, né, problemas agora na sua idade adulta, nós temos que olhar para essa criança, né, ferida. Se os clientes contam sobre uma separação longa de idade precoce, frequentemente vem a frase adicional de que após isso ficaram bem comportados, segundo os relatos dos pais. Em nosso entendimento, isso significa que a criança se adaptou à situação de forma desesperançada. Ela se submeteu à estrutura externa e não faz mais nenhuma tentativa de ter um efeito no mundo externo, tá? Então fica tão comum para a criança que ela não faz mais nenhuma tentativa de querer entender aquilo e voltar, tá? Muitas vezes os clientes vivenciam essa interrupção se os pais estão emaranhados em seus próprios sistemas ou experiências pessoais. Por exemplo, se a mãe perdeu a própria mãe quando era criança, ou se o pai foi soldado na guerra, então presumivelmente os dois não estavam disponíveis para o filho, tá? Que no caso é o cliente. Então, aí pode se repetir, né? Então, assim, no caso, vou me colocar, se a minha mãe perdeu a mãe dela quando criança, e se o meu pai, né, foi pra guerra, né, e foi morto, enfim, então eu cresci, né, com esse movimento interrompido, e aí eu não consigo dar o amor, dar o carinho necessário para as minhas crianças, entendeu? Então, por muitas vezes, a gente acaba até julgando as pessoas que, mas aquele pai não consegue dar o carinho que o filho precisa, aquele pai não é presente, ou aquela mãe não é presente, aquela mãe trata o filho de qualquer jeito, é porque ela não teve. O movimento dela foi interrompido na infância, quando infância, e ela inconscientemente está repetindo isso no sistema dela, tá? Então, quando alguém detecta isso, né, pode orientar essa pessoa a procurar uma ajuda, uma contribuição com as pessoas que fazem constelação ou outras terapias para chegar nessa causa disso tudo e poder dar um olhar diferente para tudo isso, tá? Assim como cada acontecimento massivo que provoca um trauma parece ter um efeito de que a alma se recolhe, isso pode suceder quando houver um parto difícil, onde a criança ou a mãe estava em perigo de vida, ou também quando alguém vivenciou uma situação ameaçadora ou a morte de outras pessoas. É como se o organismo todo, psíquica e fisicamente, ficasse congelado nessa experiência e não conseguisse encontrar sozinho nenhum caminho de volta à normalidade. Então, quando você passa um trauma muito grande na sua infância, é como se você congelasse naquele ponto, tá? É como que você congelasse a imagem ali naquele ponto. Só que você nasce, cresce, envelhece e morre, né? Isso é o ciclo da vida, né? A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Só que inconscientemente, o trauma foi tão grande que você congelou ali, tá? Então, você continua crescendo, envelhecendo e tudo mais, mas você tá preso ali naquela passagem. É como a gente fala, né, no Access Consciousness, que é o sistema de sequência trifásico. Muitas pessoas contam aquela história como se estivesse vivenciando no agora, mas passaram-se 20 anos daquela história. Então, a pessoa está tão presa naquela história que ela fica repetindo aquela história como se tivesse estando acontecendo agora. E muitas vezes a pessoa não quer se lembrar, então ela exclui. E lembra ontem a live? Tudo que você exclui, você atrai e inconscientemente você repete no seu sistema, tá? O exemplo aqui que a Ursula Frank dá, tá? A senhora Gloss, 32 anos, compareceu à terapia num estado extremamente depressivo.
Sentia-se internamente compelida, não conseguia ir nem para frente nem para trás. Vivia totalmente desesperada, pois não se via em condições de tomar a vida em suas mãos e moldá-la. Desde a sua infância sempre tinha sido atormentada por imagens que a afastavam da realidade. Ela via nessas imagens a sua morte de várias formas, e isso lhe causava muito medo. Contou que quando tinha 5 anos viu seu primo cair de uma árvore. Ela pensou naquele momento que ele tinha morrido. Nessa noite o primo lhe apareceu num sonho e exigiu que ela lhe desse seus sapatos prediletos. Ela entrou em pânico, recusando-se a lhe dar. Só mais tarde ficou sabendo que ele tinha escapado praticamente ileso. Nessa época começaram os estados de transe. Tinha sonhos diurnos, cheios de terror e estados irrequietos. Nenhum tratamento psicológico ou medical tinha ajudado. Descreveu a cena com a respiração ofegante. Seu corpo todo tremia e ela chorou. Eu lhe sugeri imaginar o primo à sua frente e olhar para ele nos olhos. Ela não conseguiu ter essa imagem. Ele não estava olhando para ela. E aí é uma constelação por imagem aqui que ela fez, tá? Ele não estava olhando para ela, que ficou desesperada e soluçava. Expressei a minha suposição de que, naquela época, uma parte dela tinha ficado pendurada nele. Concordou com a cabeça, sem dizer uma palavra, e foi se acalmando lentamente. Sugeri que fizesse uma conexão com ele, né, para concluir esse episódio. Algo que correspondesse ao significado da situação. Ela balançou a cabeça concordando. Nós refletimos juntas o que poderia fazer. E como tinha uma educação católica, decidiu que iria pedir que acendessem uma vela grande na igreja que frequentava. Então... Que delícia o arzinho que tá entrando. Então deixei que ela se colocasse em frente ao primo, que estava representando por uma folha de papel no chão. Ela fez uma reverência silenciosa a ele. Não importa o efeito que esse ritual tinha tido, as imagens internas que a perseguiam e os estados de inquietação tinham desaparecido totalmente quando compareceu à próxima sessão, depois de algumas semanas. Os sintomas de depressão tinham melhorado, superando-os através de um tratamento terapêutico comportamental. Dá um joinha, gente. Apareceu a conexão aqui. Dá um joinha pra me dizer se tá tudo bem. Eu vou continuar aqui, tá? Então, através de uma constelação por imagem, a Ursula Frank levou ela naquele episódio e os sintomas aí de depressão dela melhorou, tá? Como podemos reconhecer os sentimentos secundários no processo terapêutico? Da mesma forma que os sentimentos primários correspondem ao movimento direcionado, os movimentos secundários correspondem ao movimento de afastamento. Existem qualidades peculiares que permitem que possam ser reconhecidos no processo terapêutico. Os movimentos secundários geralmente não correspondem em sua força à situação, mesmo que a qualidade dos sentimentos combine. Servem como todas as estratégias à proteção, à limitação e ao relaxamento da tensão. Uma vez que os sentimentos secundários, com os estados físicos que os acompanham, nutrem-se das imagens internas e das experiências anteriores e não surgem da situação atual, o cliente tende a não estar em contato com o terapeuta ou fechar totalmente os olhos, tá? É aquela autossabotagem também, tá, pessoal? Porque muitas vezes os clientes não fecham os olhos porque querem ter o controle da situação, né? E muitas vezes, para você se permitir ir na causa, para se libertar e se curar, você tem que se entregar, né? Sair do controle e deixar, confiar no terapeuta, né? Na terapeuta que está conduzindo o trabalho com você, né? Estar no passado e no presente simultaneamente não é possível, né, para o cliente.
no caso quando ele quer controlar, né? Sentimentos secundários podem ser interrompidos facilmente quando o terapeuta traz o cliente de volta para o presente, na medida em que solicita que o olhe nos olhos. Sentimentos secundários são crônicos, não têm nenhum começo concreto e nenhum fim claro, e não percorrem nenhum arco de tensão como sentimentos primários. Persistem e aparecem repetidamente nas sessões subsequentes. Como terapeuta, nós mesmos reagimos com padrões secundários e nos fechamos. Experimentamos os sentimentos dos clientes como falsos e sentimos impaciência, agressividade, monotonia, surge incredulidade, algumas vezes indignação, mas nenhuma empatia, porque a gente está no campo do cliente, tá? Sentimentos e movimentos secundários desviam dos sentimentos primários, tá? Que são adequados às situações e enfraquecem porque não estão ligados a nenhuma meta pessoal. O cliente desperdiça energia e tempo com os sintomas que não o leva adiante em seu caminho de vida. Geralmente tem uma clara sensação disso, ficando zangado e triste, sem poder descrever exatamente as conexões. Embora os sintomas secundários não façam sentido na vida atual do cliente, nós partimos do princípio de que os sentimentos e percepções sejam certos, por isso vamos à procura do contexto adequado. O padrão pode acompanhá-lo pela sua vida inteira em situações semelhantes. Os sentimentos antigos são reativados através das recordações. Por exemplo, se um cliente fala da história de seu relacionamento com a mãe e com o pai, vivencia novamente os mesmos sentimentos e sintomas físicos, embora alguns acontecimentos já estejam muito longe no passado. Se o relacionamento com um dos pais foi ou é difícil, então esse padrão vai se apresentar provavelmente também nos relacionamentos atuais, né? Seguindo uma repetição. E se um cliente vem para uma terapia com problemas de relacionamento, então vamos examinar suas estruturas de relacionamentos aprendidas, sobretudo em relação à mãe e ao pai. Os sintomas que o cliente reativa é uma imagem complexa de uma situação do seu passado. Podemos tirar conclusões sobre as circunstâncias e principalmente a época do trauma, sobre as necessidades que o cliente teve naquela época e as possibilidades de solução de que precisa no presente para resolver essa antiga situação traumatizante. Os sentimentos secundários e o padrão de um movimento interno de afastamento provém de antigas marcas e condicionamentos e são conectados a antigas feridas e vivências. Geralmente são resistentes a qualquer tipo de terapia, que não levam a situações solucionadoras, onde mudanças possam atuar e o cliente possa ter perspectiva e vivências diferentes. Expressar e expandir os sentimentos secundários leva a um alívio a curto prazo, mas não altera nada a longo prazo. O sintoma, afinal, recorda uma situação não solucionada, um acontecimento que tomou uma saída errada, de acordo com a verdade interna do cliente. Se nos perguntarmos como a história deveria ter sido e como ela deve seguir agora, teremos uma ideia daquilo de que o cliente precisa, para que esteja em condição de deixar o passado em paz. Frequentemente encontramos o processo terapêutico uma correspondência entre os movimentos secundários aprendidos, movimentos e padrões de ação e o estado de desenvolvimento físico e psíquico da criança, quando aconteceu um trauma ou algo marcante. Então percebe, tudo tá ligado à nossa infância. Hoje, com a idade que você está hoje, né? Você é a somatória de tudo que você viveu desde lá da barriga da sua mãe, muito além disso, né? E carrega aí, por todo esse período,
E aí, muitas vezes, a vida patina, as coisas não dão certo, porque muitas vezes estão presos lá na infância, tá? Como que você viveu e como que você superou tudo isso. Se o cliente já esteve bem cedo exposto a um alto grau de tensão, então as suas possibilidades de reagir nessa época estavam limitadas ao corpo. Agora que é adulto e está sentado à nossa frente, ele mostra somatizações, tensões musculares crônicas que muitas vezes não podem ser exatamente localizadas no corpo, mas que atinge o corpo inteiro, estados de inquietação e padrões respiratórios específicos. E muitas vezes, pessoal, não está nem no corpo, está na alma, tá? Vai muito além disso. Algumas vezes o cliente reage num grupo a temas ou situações difíceis que ele cognitivamente não consegue lidar, com uma espécie de reflexo de brincar de morto, ou os sintomas são bem vagos. O cliente só tem um pressentimento, uma sensação física ou um desconforto duradouro, não podendo descrever de maneira exata o que é realmente. Tudo isso são indicações de uma estratégia desenvolvida em uma idade em que o cliente ainda não estava em condições de lidar com isso cognitivamente, muitas vezes na infância. Com a maturidade e uma crescente estruturação do eu, os sentimentos secundários, as estratégias recebem outras qualidades de expressão. Se a criança conseguir lidar com isso, através de sua estabilidade interna, não cairá tanto na depressão e desamparo, mas vai se orientar mais para o exterior com agressividade, teimosia e raiva. Então, todos os sentimentos, sensações que nós temos hoje vêm muito do que a gente passou na infância, tá? A raiva como meio de estímulo que ativa o corpo possibilita a criança em situações difíceis a evitar a sensação de desamparo. Ao invés disso, podemos perceber o seu corpo e desviar através das impressões sensoriais o seu sofrimento interno. Esses sintomas deixam a criança ocupada até que a tensão física diminui. Mais tarde, a criança introduz também cognições e explicações para entender o mundo de alguma forma e com isso poder controlá-lo. Mundos traumáticos internos, viagens de fantasias ou também uma total recusa através de blackouts, sonolência ou névoa na cabeça servem como estratégias. O cliente pode descrever todos os sintomas quando escapam de seu controle intencional, tá? Autossabotagem. Surgem maciçamente durante a sessão, na conversa ou na constelação, quando nos aproximamos do âmbito interno crítico do cliente e ele reage com padrões antigos. Esses sintomas são indicações importantes à estruturação do cliente e à época na qual ele precisou se definir internamente perante o mundo. Esses padrões são descritos no nível físico por Lowen, como armação corporal, por Freud, como fixação da infância precoce. Padrões atuados do sistema, sentimentos, ações e pensamentos. Nossas percepções adquirem um outro significado se partirmos do princípio de que percebemos como corpos de ressonância as vibrações, experiências e o conhecimento vivido e armazenado ao nosso redor. Bert Hellinger descreve como uma dinâmica básica a adoção de experiências, estados e tarefas de gerações anteriores. Uma criança assume ou desenvolve um sintoma que faz sentido dentro da dinâmica do seu sistema familiar. Essa dinâmica não se restringe somente aos sentimentos, mas abarca também comportamentos, impulsos e pensamentos. Como podemos reconhecer que o cliente assume algo de seu sistema? Isso é bem interessante, tá? Eu sempre recebo
muitas perguntas com relação a isso. Como que eu identifico, Patrícia, quando eu estou preso ao meu sistema ou se os meus filhos estão presos ao meu sistema? Como que eu identifico isso? Como sentimentos secundários, os sentimentos adotados também não são adequados às situações atuais. Surgem sem um estímulo externo e enfraquecem como os sentimentos secundários, porque não pertencem à própria pessoa. Podemos entender esses sentimentos dentro do contexto da lealdade infantil. Bert Hellinger descreve essa dinâmica com a frase: eu faço isso por você. Então, muitas vezes, quando um pai ou uma mãe não quer olhar para um trauma, um drama ou algo muito trágico que aconteceu no sistema, a criança olha e aí vem a frase, né? Eu faço isso por você. Se você não consegue superar uma morte, né? Enfim, aí seus filhos ou quem vem depois compra isso e olha por você e acaba desencadeando uma doença ou alguma outra coisa, tá? Para levar. É como se antes eu morrer do que você, tá? Nesse sentido, esses sentimentos se originam do contexto de uma outra pessoa. Eles vêm do sistema familiar e são sentidos pelos filhos ou netos, se os pais ou avós não os sentiram ou não puderam senti-los ou não olharam para isso. Então, uma cliente pode sofrer de uma depressão que surge espontaneamente. No contexto da anamnese, vê-se, por exemplo, que um irmão ou uma irmã da mãe morreu cedo e a criança carrega o luto com a mãe. Sentimentos e ações adotados são vividos e descritos como alheios. Para começar, isso significa que o cliente tem uma ideia em um nível profundo e inconsciente de seu eu certo, que se opõe à sua ação, pensamento e sentimentos concretos. Quando o cliente está ao lado de si, então assume duas posições. Uma que pertence à sua própria descrição do eu e uma outra na qual se encontra ao lado da própria experiência do seu eu. Aqui surge a pergunta: a quem corresponde essa posição? Quem é o outro? Mesmo que o cliente reclame que faz coisas que na verdade não quer fazer, é como se duas forças estivessem atuando e o cliente se identifica com uma delas e rejeita a outra. A pergunta: quem é que então age através dele e quando seu comportamento faz sentido, encontraremos sempre uma pessoa e uma situação dentro do sistema familiar onde isso é adequado. O cliente pode colocar os sentimentos adotados dentro de um contexto e devolvê-los à pessoa a quem pertence, tá? Poderíamos supor que as perturbações que na psicologia clínica são descritas como endógenas correspondem a um sentimento adotado ou movimentos secundários, pois surgem sem um motivo externo e, sobretudo, resistem a todo tratamento que não inclua a situação original. Sentimentos adotados suscitam irritação porque não fazem sentido para o cliente em seu contexto pessoal. O cliente pode entendê-los e integrá-los de outra forma, tão logo seja encontrada uma explicação. Os sentimentos podem continuar, mas se souber que a depressão pertence à mãe ou a agressividade é na verdade um sentimento não vivido pelo pai, então sentir-se-á como um instrumento através do qual o sintoma se mostra, sem que ele próprio precise se identificar ou sofrer com isso. Frequentemente, os sentimentos adequados não puderam ser sentidos na época dos acontecimentos, porque não havia espaço para isso, ou eram inaceitáveis nessa situação. Porque não havia... algumas vezes se trata de acontecimentos maciços, traumatizantes, que não puderam ser superados sem um apoio adequado, um tratamento
ritualizante, aconselhamento espiritual ou psicoterapia, ficando o cerne ligado à situação original como núcleos de energias presos. Para o cliente, nesse caso, representa também um grande alívio escutar que o sentimento é certo, mas não o lugar e a época. Agora você pode escolher diferente, você não é obrigado a ficar preso em tudo aquilo que aconteceu no passado, tá? Um exemplo que a Ursula Frank dá aqui. A senhora Stern, uma mulher atraente de 25 anos, praticamente do budismo, vivia com um homem sem ser casada e criava seus filhos adolescentes. Ele era muito agressivo, batia nela e tratava ela mal. Ela comparecera à terapia porque temia pela sua vida e pelo seu futuro. Cansou, de apanhar. Então, por isso que foi procurar ajuda. E olha, gente, deixa eu parar um pouquinho aqui para dar uma clareza. As pessoas vêm buscar terapia quando, assim, normalmente, tá? Não é uma regra, mas quando tá no último caso que já não, acha que não tem mais solução, tá? Como seria para você, procurar uma terapia ou procurar se permitir fazer algumas outras terapias antes de tudo isso acontecer, não é verdade? Você pode evitar muitas outras coisas quando você traz mais consciência para sua vida, Então, verdade, tem tantas pessoas que vêm procurar porque apanha, mas não tem a coragem de denunciar um marido, um agressor ou uma agressora, tá? Porque tem ao contrário também, tem mulher que bate muito no marido e marido, enfim. Se não estiver sendo legal para você, como seria para você procurar antes de acontecer coisas mais trágicas, Então esse exemplo vem muito, eu segui a energia aqui para dar mais clareza. Então ela compareceu à terapia porque temia pela sua vida e pelo seu futuro. Estava desesperada devido aí a sua situação desolada. Disse que não sabia que existiria um amanhã para ela e se um dia ela e seus filhos estariam em condições de ter um relacionamento feliz. Olha que nível chega, Tinha sucesso na profissão, mas sempre temia perder o emprego, embora tivesse reconhecimento em seu trabalho. Ela duvidava se iria sobreviver ao dia seguinte. Olha só, gente. Fiquei muito surpresa ao ouvir coisas assim de uma jovem mulher, e ela tinha apenas 25 anos, tá? Talentosa e de boa aparência. Como não existiam motivos em sua própria vida para esses temores, como ela mesma reconheceu, entendia suas afirmações como um antigo padrão, com certeza uma repetição familiar. Vamos ver aqui na história. Quando pesquisamos sua história familiar, ela contou que o avô tinha determinado o rumo político de um país vizinho, de tal forma que os nacionais socialistas puderam tomar o poder. A cliente deu poucos detalhes, mas relatou que através de sua atuação foram construídos campos de concentração nesse país, nos quais muitas pessoas faleceram. Ele foi condenado depois da guerra e executado publicamente. O avô, tá? O avô da moça de 25 anos aí, que apanhava do marido e tudo mais. Os seus sentimentos correspondiam àqueles que as pessoas tinham sentido nos campos de concentração. Medo, insegurança, se ainda sobreviveriam ao dia seguinte. Qual que foi a informação dela mesmo para a terapeuta? Eu não sei se eu sobreviveria no dia seguinte, tá? Ansiedade quanto à duração dos relacionamentos e em relação ao próprio futuro. Parecia que estava espiando pelas vítimas ao se expor às injustiças e surras de seu namorado, do seu marido, tá? Então, por amor às vítimas, da execução, ela se conecta a todas essas vítimas e cria uma vida para ela, tá? De maus tratos,
né? É como se aos pouquinhos ela também tivesse sendo executada, né? A sua religião também se mostrou como uma tentativa de compensação pela injustiça e crueldade. Quando eu a conduzi através de uma constelação na imaginação, a mãe estava ao lado do pai, o avô da cliente totalmente leal a ele. Eu vi em minha imagem interna uma longa fila de pessoas que estavam ao lado dele e lhe descrevi na minha imagem. O que aconteceria se ela colocasse ao lado do avô todos aqueles que estavam faltando e que tinham sofrido por causa de seus atos? Primeiro, a senhora Stern, né, a moça de 25 anos, se deteve internamente. Depois se mostrou chocada, chorou muito e ficou sem ar. Então ela disse: é certo sim, é certo assim. Nós conversamos ainda por algum tempo sobre as imagens e o procedimento. Finalmente ela ficou totalmente calma e se sentiu fortalecida. Ela ainda veio 2 vezes depois disso. Mudou-se para uma outra cidade. Não tive notícias dela por longo tempo. Há 1 ano e meio soube que tinha se casado com um outro homem e estava muito bem estabelecida profissionalmente. Então, ó, nesse caso que a Úrsula descreve aqui, né, como exemplo, ela foi em uma constelação, teve toda essa clareza, toda essa consciência, né, conseguiu se desfazer daquele relacionamento agressivo, né? Casou-se com uma outra pessoa e estava muito bem profissionalmente, tá? E o que mais é possível, né? Quantas criações podemos ter aqui em uma sessão de constelação? Movimentos de resistência. Como Ivan e Bert Helling enfatizam, a criança está ligada ao seu sistema familiar em profunda lealdade. Desenvolver e seguir seus próprios desejos leva a conflitos internos, tão logo a criança se opõe ou ultrapasse as regras do seu sistema familiar. E se não for estimulada em sua independência, mas assumir uma tarefa para restaurar novamente um equilíbrio que falta, vive os seus próprios desejos como uma falta culposa em relação à família. Muitas vezes os clientes reclamam das contradições dessas 2 forças, isto é, o seu desejo de pertencer e a sua lealdade ao sistema e o desejo de desenvolver pessoalmente segundo sua verdade. O cliente que fica preso a esses conflitos não se vê em condição de seguir o seu próprio caminho. Experimenta ser incapaz de tomar suas próprias decisões e frequentemente se encontra aprisionado pelas consequências incontroláveis de sua indecisão. No processo de uma constelação, o cliente pode integrar seus 2 esforços, expressando frases que Hellinger encontrou. Por exemplo, pode dizer à mãe e ao pai: por favor, olhe com carinho para mim. Se eu fizer de uma forma diferente de você. Então a gente pede a bênção e pede para os pais olhar com carinho se a gente escolher de uma forma diferente deles, tá? Ou, eu faria tudo por você se soubesse que isso iria ajudar. Ou, como no caso de uma cliente que diz à sua mãe que nunca colocou em prática os seus próprios desejos e agora tenta segurar a filha firmemente junto a ela. Se eu me afastar agora de você e me permitir realmente essa distância, então faço isso por você, para que o que você começou prossiga bem. O metassentimentos. Com o termo metassentimentos, Hellinger descreve estados que surgem espontaneamente e têm a ver menos com as pessoas, mas mais com a vida em si, a criação e Deus. Podem ser movimentos internos fortes que incluem estados de êxtase e experiências avassaladoras e são também descritos como experiências espirituais. Atinge a pessoa em sua totalidade, onde o ego e também a individualidade perdem o seu significado. Para o atendimento individual, comparecem principalmente pessoas que sofrem por causa dos sentimentos secundários e adotados. Por outro lado, os assim denominados metassentimentos são vividos
como experiências especiais que fortalecem, mesmo quando algumas vezes surgem de uma forma violenta. Então esse foi o trecho, eu me estendi um pouco mais, tá dando 1 hora e daqui a pouco o Instagram cai, tá? Então eu vou parar por aqui. Gratidão a todos vocês que estavam presentes comigo no ao vivo, transmitindo essa energia gostosa. Gratidão a Ursula Frank, a esse livro maravilhoso, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você. Gratidão por todo esse conhecimento, por toda essa clareza, que nós possamos buscar cada vez mais consciência para nossa vida, clareza para nossa vida, e que essas lives, né, de contribuição seja, na verdade, vocês permitam que seja contribuição na vida de vocês, porque muitas pessoas estão me dando feedbacks que através das nossas lives estão caindo muitas fichas e elas estão trazendo para consciência o quanto que elas estão repetindo os padrões familiares da própria família, ou como elas estão presos a algumas situações de dentro do sistema delas, tá? Que isso também possa reverberar na sua vida e trazer cada vez mais consciência para vocês, combinado? Se for leve para vocês, contribua com mais pessoas. Compartilhe essa live, se inscreva lá, não esquece não, se inscreva lá no nosso canal Empodera Coaching com Patrícia Cotrim no YouTube, tá? E para vocês que vão ver essa live depois, Facebook, Instagram, em todos os nossos canais aí, você pode assistir aí na íntegra todas as lives que estão gravadas em todas as possibilidades de me encontrar, combinado? Beijo, mamãe, gratidão, Rose, Luiz Carlos, Ana Luísa, Eli, Tiago, Sônia, Má, todos vocês, beijo, 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 gratidão, gratidão, gratidão. E amanhã a gente se encontra 6h30 aqui ao vivo pelo Instagram, tá bom? Depois fica disponível em todas as minhas redes sociais, combinado? Gratidão, gratidão, um ótimo e abençoado sábado para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.